passou e nada do meu filho voltar para casa. E aquilo o coração doía muito. E eu não conseguia dormir também à noite, porque como que uma mãe vai dormir à noite, deitar na cama dormir, sem saber onde que o seu filho está? Porque ele não costumava fazer. Ficar um mês, nisso já um mês passou e nada do meu filho voltar para casa. E eu já comecei a ficar desesperada, que eu não sabia. As pessoas chegavam a falar para mim que meu filho já poderia estar morto, né? Muitas pessoas chegaram a falar isso para mim, mas eu dentro de mim, eu tinha aquela certeza, tinha aquela esperança dentro de mim ainda que meu filho não estava morto, meu filho estava vivo. E eu comecei a buscar em Deus, né? Nisso chegou uma senhora na minha casa e fez um convite para mim, para que eu isse na Igreja Universal. E eu, desesperada, não tinha outro caminho, não tinha mais aonde eu procurar meu filho. Já tinha procurado ele em tudo quanto é lugar. E eu aceitei o convite dela e fui buscar pela vida do meu filho. Chegando lá, eu ouvi tudo o que foi falado e comecei a praticar, fazer votos, campanha pelo meu filho, levar peça de roupa, né, fotografia, eu levei e buscava a libertação para Deus. Aonde que ele tivesse, eu pedia para Deus visitar ele, tocar no coração dele, aonde ele tivesse, para ele pelo menos ligar para mim e me dar uma notícia onde ele estava, porque eu não tinha mais o que fazer. E eu lembro que eu cheguei na minha casa nesse dia e falei com Deus: meu Deus, o Senhor sabe onde está ele, então faz ele pegar um telefone e me ligar. E no outro dia, eu saí cedo de casa e quando eu cheguei, eu recebi uma notícia muito boa, que ele tinha me ligado. Mas eu não estava em casa, mas ele retornou a ligar. E eu recebi a ligação dele, só que ele estava muito longe. Ele só ligou e falou: mãe, eu estou bem. E isso já era o quê? Já passaram, já era em 3 meses. Ia fazer 3 meses quando ele me ligou, né? E aí, ele voltou para casa, meu filho, graças a Deus, ele voltou para casa. Quando ele chegou sujo, cabeludo, todo sujo. Mas eu abracei ele, sabe? E perguntei: meu filho, por que você fez isso, né? E recebi meu filho com amor, né? Com carinho. E hoje, graças a Deus, o meu filho está na presença de Deus, voltou para casa, nunca mais ele saiu de casa. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por eu ter ido buscar Deus a tempo. E meu filho está hoje na presença de Deus. Hoje ele não me dá trabalho. Hoje ele sai, ele me liga, aonde ele vai, ele liga para mim: mãe, eu estou aqui. Graças a Deus, então. Eu cresci num lar com muita contenda, muita discussão, muita briga, desrespeito. Já na minha infância para a adolescência eu não respeitava a minha mãe, não respeitava meu pai. O meu pai era alcoólatra e esse foi o meio em que eu cresci. A minha adolescência foi nesse meio aí. Sempre muita discussão, muita contenda. E com o passar dos anos, para fugir daquela situação, eu me casei. Aos 20 anos de idade eu me casei. Só que eu era usuário de drogas, eu era viciado em cocaína, eu andava no tráfico de drogas. E eu me casei e continuei da mesma forma, levando essa mesma vida, ao ponto de deixar a minha esposa na casa da minha mãe
e sair passar noites fora de casa. Enfim, dava muita preocupação, tanto para minha mãe, para minha esposa, dava muito trabalho. O meu pai também viciado no álcool, então era muito triste a situação. E a minha mãe, ela estava já na Igreja Universal do Reino de Deus, e ela sempre que podia, ela me convidava. Eu não gostava da igreja, eu não ia na igreja, mas aí eu percebi uma mudança na minha mãe, uma mudança no jeito de ser,